Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma live aprendendo a se amar. Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viaja toda força no instante de saudade. Eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Aqui enviando os convites, né? O pessoal participar, assistir. Estamos aqui em mais uma live aprendendo a se amar. Muito feliz de estar aqui. Olá, Thiago. Bom que tu tá aqui, meu bem. Envia aí pro pessoal vir assistir também ao vivo, quem puder. Então tá, pessoal, vamos começar então. E como sempre, eu começo com os agradecimentos, né? Agradecendo, assim, aos feedbacks que eu recebo. Ando recebendo bastante feedback no direct, também nas consultas, né, Thiago? Falando que o pessoal às vezes não consegue assistir ao vivo, mas que sempre que pode depois já tá assistindo, procura assistir ao longo da semana. E eu venho recebendo as histórias das pessoas, né? Como elas se identificaram, as reflexões que elas conseguiram fazer nas suas vidas através das lives que a gente tá fazendo aqui nas sextas-feiras. Então isso me deixa muito feliz, né? Me deixa muito, muito feliz mesmo em ver que o pessoal tá curtindo. Obrigada, Thiago. Então, assim, dá um gás, né, dá uma motivação ver isso, né, que o pessoal tá se identificando, tá fazendo sentido, porque eu sei que é importante que eu trago aqui. Eu vejo isso lá no consultório, eu vejo isso nas falas das pessoas. Mas, né, tem que ter essa identificação, o pessoal tem que sentir isso pra si mesmas, né, fazer essa reflexão. Então, trazer isso pra mim me motiva a estar aqui fazendo essas lives com vocês. Muito, muito obrigada. E sobre o tema de hoje, né? O tema de hoje é os perigos da insegurança, como desenvolver a autoconfiança. Por que eu trouxe esse tema? Essa semana vocês viram, né, as conversas que a gente foi fazendo sobre ciúmes, né? Como é o ciúmes, como se apresenta os ciúmes, né? E nessas conversas que a gente foi fazendo, eu fui falando, né, que quando os ciúmes ele não tem um motivo real, quando o parceiro não nos traz, né, um real motivo pra gente duvidar das atitudes deles ou desconfiar, é porque tá falando de nós, é porque esse ciúme está falando de algo nosso, né, de algo que tem dentro. Então, esse ciúmes, ele é fruto da tua insegurança, né, já não é mais parte do outro. Né? Se o outro não dá motivo, se tu não tem razão para ter ciúmes, então não se trata mais do outro, se trata de ti. E a gente fez essa conversa ao longo da semana, eu trouxe um pouquinho do que é o ciúmes patológico, né? Trouxe o quanto é natural, sim, sentir ciúmes, mas que existem, né, formas de mostrar isso, formas de entender esse sentimento e que a forma como isso se apresenta vai falar mais de ti, mais do que, né, da tua saúde emocional, do que realmente do teu parceiro, né? E aí, quando não tem motivos, não tem razão para sentir esses ciúmes, é insegurança. Só que a insegurança, ela não se apresenta só nos ciúmes. Ela tem diversas formas de aparecer na nossa vida, né? Então, por isso que eu trouxe mais
geral, não trouxe diretamente para os ciúmes a conversa de hoje, eu trouxe sobre a insegurança, que a insegurança ela atrapalha não só nos relacionamentos, mas atrapalha no trabalho, na nossa busca de sonhos, atrapalha em vários aspectos da nossa vida, né? Então, os ciúmes, quando não existe um motivo, não existe uma razão para esses ciúmes, ele está falando de uma insegurança tua. Sai do outro, sai da relação e começa a olhar para ti, porque isso daí vem de dentro de ti. E a insegurança, ela não se apresenta só dessa forma, ela vai estar aparecendo em outros aspectos da tua vida, em outros os lugares, né? E o que é insegurança? Vamos pensar um pouquinho o que seria insegurança. Bom dia, Mara, Marilene. Bom dia, Eliege. Que bom ver vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Sei quão complicado é estar aqui de manhã. Pessoal, ando recebendo muito pedido para trocar de horário. Olha, a Camila também tá aqui. Muito obrigada. Mas eu tô vendo o que eu posso fazer em relação ao horário, porque realmente eu sei que é desconfortável o horário da manhã, né? O pessoal tá trabalhando, o pessoal tá envolvido com outras coisas, só que, né, tem que ajustar. Vamos ver o que eu consigo fazer a longo prazo, assim, referente aos horários. E o que é a insegurança? Então, a insegurança, ela é um sentimento. Ela é um sentimento gerado pelo medo, né? Pela sensação de perigo. Então, a pessoa, quando ela se sente segura, ela está se sentindo ameaçada de alguma forma. É isso que é o medo. E o que acontece quando a gente se sente assim? Quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente em perigo, né? Quando a gente se sente inseguro e começa a não prestar atenção, né, efetivamente nesse sentimento, no que ele está causando. Ele vai nos atrapalhar nos mais diversos lugares, nas mais diversas situações da nossa vida. Então, vai atrapalhar nos relacionamentos, como eu fui conversando com vocês ao longo dessa semana sobre os ciúmes, né? Mas ele vai atrapalhar no trabalho, ele vai atrapalhar na busca dos sonhos, ele vai minar os lugares que essa pessoa frequenta, que essa pessoa insegura frequenta, os ambientes, as relações que essa pessoa insegura tá se envolvendo. Então, o que acontece com o inseguro? Ele aceita o inaceitável. Ele deixa o inaceitável acontecer com ele. Ele não confia nele o suficiente para botar limites. Então, ele aceita. Ele deixa as coisas acontecerem. Mesmo ele sabendo que aquilo ali está machucando ele. Ele sente a necessidade de agradar os outros. Ele quer ser amado, ele não reconhece o valor dele, ele não reconhece o amor que ele tem, que ele merece. Então ele tem a necessidade de agradar. O inseguro, ele não enxerga ele como o valor dele. Se eu não enxergo o meu valor, eu tenho que conquistar. Então eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser amável. Então eu quero agradar as pessoas que estão à minha volta. Tem dificuldade de buscar o que querem. Então não acreditam no seu potencial, não acreditam no seu valor. Então acabam tendo dificuldade de valorizar e de buscar o que desejam para si. Realizar seus sonhos. Ou até mesmo dificuldade de sonhar. Que é tanta dificuldade de ver o seu potencial que não consegue sonhar. Não acredita no seu potencial, vem obstáculos onde não existem ou maiores do que realmente são. Então é tanto medo, eu deixo o medo me dominar ao ponto de que eu não consigo enxergar que
eu posso chegar lá. Eu consigo fazer. Eu consigo só ver as dificuldades daquilo ali. Né? Eu só olho pro final. E o final tá tão longe. Chegar lá tá tão distante que eu me desmotivo. Começo a olhar só pra lá, pro final. Sempre um passo à frente, não consegue vivenciar um momento. O que ele pode fazer naquele exato momento. Os pequenos passos para chegar lá, no resultado. Se a gente olha muito lá pra frente, é muito distante. Às vezes tem muitos processos para chegar lá. E se tu não acredita no teu potencial, se tu não vê o teu valor, tu desmotiva. Então, a pessoa insegura, ela tende a desistir mais. Ou a nem tentar. Por medo. Por medo do que pode acontecer. Do que vai impedir ela. Do que pode dar errado. Que existe uma supervalorização dos desafios e uma desvalidação do seu potencial. Não acredita em si. Então elas se sabotam. Elas vão botando tantos obstáculos que elas não conseguem ir para frente. Elas têm muito dúvidas sobre si mesmas. Então, assim, é tanto reforço do que pode dar errado, né? Descrédito do seu potencial, do seu valor, que elas duvidam de si mesmas. E aí, o duvidar de si mesmas, duvidar em correr atrás daquilo que quer, e duvidar da possibilidade de estar numa relação e ser amada, e ser valorizada, ser cuidada, e se sentir bem nessa relação. Né? Se eu não me acredito em mim, se eu não acredito no meu valor, se eu não acredito no meu potencial, se eu não acredito que eu mereço ser amada, qualquer um vai ser melhor do que eu. Então, óbvio que o meu parceiro vai querer me trocar, ou vai querer olhar pro lado, ou vai se interessar por outra pessoa, porque qualquer outro é mais interessante do que eu. Olha como o nosso olhar sobre a gente influencia como a gente vai lidar e realizar as coisas no mundo. Então, eu me vejo de uma forma extremamente negativa, eu desacredito de mim, do meu valor, do meu potencial. Então, consequentemente, eu não consigo ter forças para lutar pelo que eu quero, pelo que eu acredito, pelo que eu sonho, ou para acreditar que eu mereço sim ser amada. Então, gente, eu tô falando embaraçado porque eu tô querendo trazer para vocês, quem não tava aqui no início, é que a insegurança, ela vai nos atrapalhar em várias áreas da nossa vida. Então, ela vai atrapalhar nas nossas relações, vai atrapalhar no nosso trabalho, na busca dos nossos sonhos, né? Então, essa semana, eu tô fazendo um link com o que eu trouxe dessa semana sobre os ciúmes, né? Que eu trouxe que os ciúmes, quando não existe uma razão, né? Um motivo, que o parceiro não tenha feito algo que te leve a desconfiar dele, tá falando mais é de ti. Esse ciúme está falando de uma insegurança tua, que é o contrário do que a gente pensa, do que a gente lê, do que a gente olha, né, nas novelas, do que a gente ouve nas músicas. Ciúmes não é sinônimo de amor. Ciúmes é sinônimo de insegurança. Tá falando de ti. E aí, claro, quando a gente fala de insegurança, a gente não tá falando só dos ciúmes. A gente tá falando de várias formas de se apresentar, em vários lugares da nossa vida. Por isso que eu tô trazendo dessa forma, né? Nas relações, no nosso trabalho, na busca dos nossos sonhos. A pessoa insegura, ela fica paralisada em diversos lugares, desconfortáveis. Justamente com o medo do desconforto. É antagônico, né? Mas vai fazer sentido no final. Então, a pessoa insegura, ela idealiza muito
como deveria ser, como ela deveria ser e como as coisas deveriam funcionar. Então, ela acredita que ela deveria fazer mais, ela acredita que ela deveria fazer diferente, né? Se sentir de forma diferente nos lugares que ela ocupa. Então, eu deveria me sentir mais confiante, eu deveria me posicionar melhor, eu deveria estar mais confortável aqui, né? Me sentir mais confortável nesse ambiente. E aí, por ela não idealizar isso, acreditar que ela deveria se sentir de outra maneira, ou se comportar de outra forma, ou que aquele ambiente deveria funcionar de um outro jeito, ela desiste. Ou ela para, ou ela estagna, ou ela duvida. Ela fica em lugares que, para ela, aquele desconforto é sinônimo de quê? De que ela não deveria estar ali. De que ela não é capaz de estar ali. E não é isso. Nem sempre a gente vai estar confortável nos lugares que a gente ocupa. Como eu disse, a insegurança, ela é um sentimento fruto dos nossos medos. Fruto da sensação de ameaça. Mas não é porque é um lugar perigoso que a gente não deva ocupar ele. Que a gente não possa estar ali, que a gente não deva estar ali. Não é porque ele nos gera desconforto que a gente não merece estar naquela posição. Né? Por exemplo, um cargo, né? Eu tô num cargo de chefia, mas eu não me sinto segura. Então, eu me sinto desconfortável, então quer dizer que eu não sou capaz de estar nesse cargo. Não. Se tu tá aí, se tu chegou nesse lugar, tu fez por merecer. Tu é capaz. Só que tu tá se sentindo ameaçada, tu tá num lugar desconfortável, mas não quer falando da tua competência. Entenderam? Então, a pessoa insegura, ela tende a procrastinar mais, ela tende a desistir mais. Ela se sabota mais, ela fica mais parada. E o que acontece? Daí ela vê o mundo andando, vê todo mundo fazendo, e aquilo gera culpa, ressentimento, mal-estar, angústia, né? Podendo evoluir para ansiedade, para algo mais orgânico, né? Vai indo pro corpo, que a gente não cuida no nosso emocional, se transforma em sintoma físico. Vai pro nosso corpo, a gente somatiza. Daí aparecem as ansiedades, as depressões, a gastrite, diversas formas, compulsões, compulsão alimentar. Tá, Tainara, eu entendi. Eu entendi que que os ciúmes, né, voltando lá nos ciúmes, que os ciúmes é um sintoma de insegurança, que a insegurança é um sentimento dos meus medos e que pode atrapalhar em diversas áreas da minha vida. Eu me identifico com isso, eu vejo que eu tô me atrapalhando nas minhas relações, eu tô me atrapalhando no meu trabalho, eu tô deixando de fazer coisas por insegurança, por medo. Eu percebo que eu tô fazendo isso. Mas por que eu sou assim? Por que eu me sinto dessa forma? A gente já entendeu que essa insegurança tá dentro de ti. É teu. Não é algo referente ao outro. A gente já viu que o teu parceiro não dá motivos para te sentir esses ciúmes. Ele não fez nada para sentir ciúmes. Então a gente tá falando de algo teu, de uma insegurança tua. E agora tu vê que realmente tá em outros lugares também, não tá só no teu relacionamento. Mas por que tu se sente dessa forma? Pela baixa autoestima. A pessoa insegura, ela tem uma visão extremamente negativa sobre si mesma. Olha o que eu fui trazendo. Ela se sente incapaz, ela desvaloriza os esforços dela, ela desvaloriza o ser merecedora de amor, de reconhecimento. Né? Ela não ama a ela não tem uma boa relação com ela mesma. Ela se cobra demais. Como eu disse, a idealização.
Se eu idealizo muito como eu deveria ser, ou como as coisas deveriam funcionar, eu me cobro isso. Eu cobro ser desse jeito. E aí eu não consigo fazer da forma perfeita e eu me sinto mal. As coisas não funcionam do jeito que eu acredito que deveriam funcionar e eu coloco a culpa em mim. Só que não é assim. As coisas não são perfeitas. Eu não sou perfeita. Tu não é perfeita. As coisas não funcionam da forma ideal, como a gente gostaria. E tudo bem. Isso não quer dizer que a gente não vai conquistar o que a gente quer. Ou que a gente não mereça conquistar o que a gente quer. E isso também, então a gente tá falando de baixa autoestima, dificuldade de se conectar, né, com o amor próprio. E experiências, né? Experiências de desvalorização, de abandono, de rejeição, que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida, principalmente da nossa infância, né? Da nossa adolescência, que reforça esse medo de sentir essa dor novamente. Então, em algum momento, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, ou me senti desvalorizada. E eu tenho medo de me sentir assim. Eu não quero sentir essa dor de novo. Então, as situações que podem gerar esse desconforto me geram muito medo, me geram insegurança. Olha aqui como vai crescendo, né? Ou melhor, vai afunilando as várias situações que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, que nos geram dor, sofrimento. A gente entende que aquilo ali é perigoso para nós, a gente pode sentir aquela dor de novo, a gente vai querer fugir, a gente vai se sentir inseguro, a gente vai ter medo. Mas qual é a diferença daquela época para de hoje? E aí, pessoal, tô indo muito rápido? Tá dando para pegar todo o funcionamento, os links que foram feitos dos ciúmes, da insegurança, nos vários lugares que essa insegurança vai aparecer, as formas que essa insegurança vai aparecer, o que significa essa segurança, por que tu se sente inseguro. Mas a verdade é que tá, em algum momento da tua vida, tu se sentiu abandonado, tu se sentiu rejeitado ou desvalorizado. E hoje, quando tu identifica que tem situações que poderiam te gerar esse sentimento, essa sensação de novo, essa dor de novo, tu fica com medo e se sente seguro. Mas a diferença é que naquela época, provavelmente tu era uma criança, tu era um adolescente. Tu não tinha o recurso emocional e psíquico que tu tem hoje. Hoje tu é adulto. Hoje tu tem condições de lidar com essa dor. Tu tem condições de enfrentar situações perigosas. Que a diferença é que hoje, mesmo que tu caia, mesmo que tu se machuque, o que tu sabe que tu pode fazer? Não pode levantar e seguir? É isso. Tu é adulto. Enquanto adulto, por mais que tu se sinta inseguro, por mais que tu tenha medo, por mais que tu saiba que aquela situação é de perigo, tu pode lidar com a situação de perigo. Tu tem condições de fazer esse movimento. A gente não pode deixar o sentimento, a gente não deve deixar o sentimento de insegurança, de medo, dominar a nossa vida.
fazer as coisas em cima desse sentimento. Até porque nem sempre, por mais que seja uma situação de ameaça, por mais que seja uma situação de medo, não quer dizer que esse medo vai se concretizar. Pode dar super certo. Não é real, nem sempre é real os nossos medos. Às vezes a gente cria, às vezes não, muitas vezes a gente cria nossos medos. A gente torna isso maior do que é. Por isso que a gente não pode deixar ele dominar, ele decidir o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Enquanto adultos, a gente tem condições de lidar com o desconforto, com o desagradável, de forma efetiva, de forma saudável. Então, trazendo para um exemplo, se eu sinto ciúmes, muitos ciúmes do meu companheiro. Eu sei que o meu companheiro não me dá motivos para isso. Eu vejo isso. O que eu tenho que fazer? Tem que xingar meu companheiro? Tem que mexer no celular dele? Não. Eu tenho que lidar com o fato que eu tenho essa insegurança em mim, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada, tenho medo de me sentir desvalorizada. Então, por esse medo, eu me sinto dessa forma. Só que esse medo não é real. Esse medo não vai se concretizar. Não fala do meu valor esse medo. Então, não tem que agir sobre ele. Eu tenho medo, eu me sinto insegura de apresentar o meu trabalho. Assim, quem está estudando? Me sinto insegura, tenho medo de apresentar meu trabalho e ser rejeitada, desvalorizado o meu trabalho. Só que esse é um passo importante que eu tenho que dar. Eu vou enfrentar, eu vou fazer, independente de eu estar me sentindo com medo, porque eu sei que isso é importante para mim. Eu não vou fugir, não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de correr atrás do que eu quero para mim, porque eu tô sentindo esse medo. Porque eu sei que por mais que eu me sinta ameaçada, eu posso conseguir aquilo que eu quero. Quando eu tava estudando para fazer a live de hoje, eu passei por uma live da psicóloga Paola Stephanie. E ela falou uma frase muito bacana, que vem condizendo com o que a gente está conversando aqui. Estou trazendo para vocês de que, quanto adultos, a gente tem condições de identificar as situações de ameaça, identificar que a gente se sente inseguro pelos nossos medos, mas, ao mesmo tempo, a gente pode sim enfrentar eles. O nosso poder, o nosso potencial é maior do que os nossos medos, que as situações de ameaça. Por quê? Porque por mais que eu possa cair, eu já entendi isso. Por mais que eu possa cair, por mais que eu possa me machucar, por mais que as coisas possam dar errado, eu tenho condições de me levantar. Eu tenho condições de cair, limpa aqui, choro um pouco, ai, tá doendo. Tá, deu, vamos. Segue o baile. É assim. A frase que ela trouxe é: a criança faz o que quer. O adulto faz o que precisa. Nem sempre, aliás, a gente não quer, né? Sentir dor ou sentir desconforto. Mas às vezes a gente precisa.
A gente precisa sentir dor, a gente precisa sentir desconforto. A gente precisa enfrentar os nossos medos, as nossas dores. Tudo isso, lembrando, a gente está falando de coisas nossas. É uma luta interna. É olhando para dentro esse movimento. As nossas inseguranças, os nossos medos, eles são lidados por nós. Não é pelo outro, não é com atitudes do outro e muito menos com situações. Nunca vai existir um momento perfeito para nada. Onde tudo está funcionando perfeitamente, onde tudo está no lugar e agora vai ser fácil enfrentar esse desafio. Não. Nunca vai ser fácil. Sempre vai surgir algo ali. Por quê? Porque se a gente não acredita no nosso potencial, se a gente não acredita na nossa capacidade, qualquer mínima coisa se torna gigante, se torna maior que nós. Se a gente não olha para nós e se torna consciente do nosso poder, qualquer situação vai ser maior que nós. É isso que eu tô trazendo aqui. Então, olha bem pro teu desafio, pro teu medo, dependente do que ele for. E começa a parar de achar desculpa para ele. Tá ali. Para de dizer que é porque não tá no momento certo. Ou porque a pessoa fez tal coisa. E enfrenta a realidade. Enfrenta o fato de que tu está se sentindo insegura. Que tu tem medo. Que tu tem medo que algo aconteça. E assume o fato de que, bem, por mais que eu tenha medo, eu tenho condições. Eu não acredito nisso, mas a Tainara tá dizendo que como adulta, eu tenho condições de lidar e enfrentar isso. Olha que isso é profundo e se espalha dentro da nossa vida. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Tá, Tainara. Eu entendi tudo que tu trouxe até aqui. Entendi que os ciúmes que tu trouxe essa semana pra nós, quando não tem um porquê dele, né? Não, o parceiro não deu motivos. Ele tá falando de mim, tá falando da minha insegurança. Eu entendi que a minha segurança, ela é fruto da minha baixa autoestima, de uma relação negativa que eu estabeleço comigo, que provavelmente isso veio da minha história, né? Minha história que pode ter lá nela situações de abandono, situações de rejeição, desvalorização, e eu tenho medo de lidar com esse caçador novamente, então eu me sinto insegura e deixo de fazer coisas que são boas pra mim, ou de ocupar lugares que são bons pra mim, de lutar pelos meus sonhos, né? Me sinto mal dentro das minhas relações, tudo por esse olhar negativo que eu tenho pra mim. Eu entendi isso. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Tá, mas de que forma eu posso desenvolver a minha autoconfiança? Que eu posso enfrentar a minha insegurança? Ao longo do que a gente foi falando, eu já trouxe algumas. Em primeiro lugar, a gente tem que desenvolver a nossa inteligência emocional, que é esse enfrentamento que eu passei agora para vocês. De olhar
a situação como ela realmente é. O parar de se dar desculpas. A gente dá muitas desculpas para nós mesmos. Primeiro colocando a culpa no outro ou nas situações. E depois se deixando levar pelo aquele sentimento. Então, eu me sinto desse jeito, então eu tenho que parar mesmo. Não. Não, Nina, não. Se tu se sente insegura e agora tu sabendo por que tu se sente insegura, tudo bem, esse sentimento tá aí. A gente não vai pegar ele e botar ele pra fora assim, tipo, tchum, tá, agora eu entendi isso, então deu, acabou, eu não me sinto mais insegura. Não, tu vai continuar se sentindo insegura. Tu vai continuar tendo medo. O pisca-alerta vai ligar sempre que for uma situação de ameaça. Só que agora que tu sabe por que tu se sente assim, tu não pode deixar esse sentimento tomar conta. Tem que enfrentar. Tudo bem, eu me sinto desse jeito, por isso, mas eu quero aquele lugar. Eu quero chegar fazer tal coisa. Eu quero realizar tal sonho. Então eu vou seguir com medo mesmo. Me sentindo dessa forma mesmo. Então eu sinto, eu valido a minha dor, mas eu não me entrego a ela. Essa é uma forma de estar desenvolvendo a tua inteligência emocional. É a consciência daquilo, mas buscar fazer diferente. Não se entregar para aquilo que a gente sente. Pequenas ações geram grandes transformações. Um passo de cada vez. Como eu disse, quando eu estava falando de algumas ações da pessoa insegura. A pessoa insegura, ela idealiza demais como ela deveria ser, como deveria ser as situações. Como também ela tá olhando lá para frente pro resultado e por sair muito lá adiante, aquilo gera medo, porque tá longe. Cada pequeno passinho que tu vai dando para teus objetivos devem ser valorizados, devem ser reconhecidos. E por mais que não seja perfeito, não seja o ideal, já são. Já está acontecendo. Então, a partir do momento que tu tá nessa live aqui comigo, fazendo essas reflexões, levando para dentro da tua história o que eu tô trazendo aqui, já é um passo. Tu já tá transformando. Tu tá tomando consciência das tuas atitudes, de aonde tá acontecendo os movimentos que estão te empacando, e já tá tendo a possibilidade de, bem, o próximo lugar que eu estiver, o mínimo passo que eu dar, por mais difícil que seja, tem valor. Deve ser reconhecido. Os meus pacientes, eles estranham muito isso quando eu trago no consultório, que tem que olhar primeiro para o pequeno, para te se fortalecer, para depois olhar para o objetivo maior. E que esse pequeno já tem valor, já deve ser comemorado. Daí esse é o exercício que eles estranham muito. Às vezes é uma coisa bem pequena, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos. E ela foi no nutricionista e tal, fez a primeira consulta, na segunda consulta ela foi e descobriu que ela simplesmente não engordou. Ela não emagreceu, passou um mês, ela não emagreceu, mas ela também não engordou. E aí eu coloco, tá, vamos comemorar. Tá, mas eu não emagreci nada, eu não tô nem perto, eu simplesmente não engordei, eu não tô nem perto de chegar no meu objetivo. Sim, mas o fato de tu não ter engordado já é uma conquista. Tu tá no teu processo de emagrecimento. Os 10 quilos é o final.
Se tu ficar só olhando pro final, nesse processo que vai ter altos e baixos, tu vai se desmotivar. E tu vai desistir. Então, essas pequenas conquistas, o fato de simplesmente de tu não engordar, já deve ser comemorado. Já deve ser validado. Porque senão tu vai chegar lá nos 10 quilos e vai fazer assim. Ah, legal. Tá, mas agora eu quero ficar musculosa. Que é isso que a gente faz. Se a gente não aprende a valorizar as nossas pequenas conquistas, não vai ser as grandes que a gente vai valorizar. E não vai ser nas grandes que a gente vai reconhecer o nosso valor. A gente vai continuar achando que a gente não fez o suficiente. A gente vai continuar se olhando de forma negativa. Começa aqui agora o olhar para dentro. O começar a reconhecer o teu valor. Não é quando tu chega lá. Daí eu falei da valorizar as conquistas, né? Então, cada passo é um passo de cada vez, né? Se tu tem objetivos muito grandes, coloca em estágiozinhos os passos que tu tem que para chegar naquele lugar, naquele objetivo maior. E cada passozinho que tu for dando, vai reconhecendo isso, vai valorizando isso. Vai sentindo que a cada passo tu tá mais perto. Isso mostra que tu tem valor, que tu é capaz, que tu consegue. Não é necessário a gente se sentir 100% seguras para fazer aquilo que a gente deseja, para correr atrás dos nossos sonhos. Como também não depende do outro a nossa segurança. A gente tem que tirar totalmente do outro o valor da nossa segurança. A segurança que tu busca não tá no reconhecimento dos outros. Está dentro de ti, no teu reconhecimento sobre si mesmo. Isso que é muito difícil fazer. Entender que é só nesse movimento que eu trago aqui para vocês, no aprendendo a se amar, que a gente consegue fazer diferente na nossa vida e nas nossas relações. É muito difícil, gente, a gente tirar do outro e botar na gente. Entender que é conosco o que acontece. Que o poder todo tá dentro de nós. E aí, o último, né, do que eu trouxe também ao longo de toda a live é: a gente deve, a gente pode enfrentar os desconfortos. É desconfortável, é estranho, é ruim, mas se é o caminho que te leva onde tu quer, tu consegue. Tu pode. Depende de ti. Como é estranho, né? Como é estranho tirar de nós, tirar do outro e botar em nós. Tirar das circunstâncias, das situações e entender que nem as situações elas continuam as mesmas. Os desafios continuam os mesmos. As pessoas continuam iguais. O que muda é a gente. É a forma como a gente lida com a gente. Com a nossa história. Com os nossos medos. Com os nossos desconfortos. Então é isso, pessoal. Esse é o recado de hoje, né? Sobre a insegurança, sobre as formas de aumentar a tua autoconfiança. E aí eu te digo do fundo do meu coração, espero que tu consiga realmente fazer essas reflexões, colocar dentro da tua vida. E bem, se tiver muito difícil para ti, olha, Tainara, eu não tô conseguindo fazer isso sozinho, me chama. Vamos lá, eu sei, eu consigo te ajudar a chegar nesse objetivo. Eu consigo te ajudar a entender melhor a tua história. Então,
temos outros recursos, a gente não precisa fazer esse processo sozinho. Claro que aqui eu trago, né, ferramentas que podem te auxiliar nisso, mas sozinho é difícil mesmo. Às vezes a gente não consegue enxergar. Né? E na terapia eu sei que tu vai conseguir fazer esse movimento. Né? Então eu fico aqui à disposição para te ajudar nesse processo também, certo? Então eu espero que essa live tenha sido útil para ti, que tenha te ajudado a fazer essas reflexões. E se tu entende que essa live pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilha com teus amigos, compartilha com as pessoas que tu vê, que elas não percebem a pessoa maravilhosa que elas são, o potencial que elas têm, elas não estão conseguindo enxergar isso, que elas precisam desse caminho, dessa trajetória para chegar lá, certo? Abração e até a próxima live, pessoal!